Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, sejam muito bem-vindos aí ao canal. Eu já estou aqui com o meu cafezinho para conversar um bocadinho com vocês, né? Como vocês já viram aí, deixa eu tomar um golinho aqui. Como vocês já viram aí no título, né? Eu quero conversar com vocês sobre as minhas leituras, né? Sobre como foi que eu comecei a gostar de ler, como foi para mim retomar todo esse processo aí, tá bom? Isso é um assunto que eu já queria falar há um tempo, porque assim, muitas pessoas que me conhecem, pelo menos assim, é a impressão que eu tenho, né? Que muitas pessoas que me conhecem não sabem que eu sou leitora, não sabem que eu gosto de ler e que eu tenho uma leitura como um hobby, e como um hobby até assim um pouco programado, um pouco organizado, né? Então, assim, por que não fazer um vídeo falando sobre? E lembrando, né, que nós estamos aqui nesse canal para mostrar para você, para guardar, né, uma memória minha, até quando o YouTube existir, sobre os meus feitos, os meus gostos, os meus hobbies, o meu dia a dia e tantas outras coisas, né? Então, é um acervo meu aqui também, meu HD externo, vamos dizer assim. Então, eu quero, né, deixar aí como uma memória também. Então, por isso que nós vamos conversar sobre este assunto, ok? Dito isso, vamos lá. Eu deixa amarrar os meus cabelos, porque simplesmente está muito quente. Então, vamos lá, né, gente? Bom, esse vídeo, ele deveria ser gravado com um roteiro e tudo mais, né? É o tipo de vídeo que exige isso, mas eu confesso pra vocês que eu não tinha roteiro nenhum, tô falando isso só dos meus sentimentos mesmo, com base aqui no que eu me lembro, porque realmente é um acervo, como é que é um acervo? Não, é uma lembrança, é uma coisa pessoal, né? Então eu quero falar assim com bastante sentimento, entendeu? Bastante espontaneidade, podemos dizer assim. Mas é isso. Então, gente, vamos lá. Primeiro de tudo, como que eu comecei a ler, né? Eu comecei fazendo alfabetização, que naquela época a gente fazia alfabetização antes da primeira série, né? Hoje em dia a gente tem aí o primeiro período, o segundo período, e depois a gente tem o primeiro ano, o segundo ano, tudo do fundamental, né? E assim por diante. Naquela época a gente fazia chamada alfabetização, e a gente fazia começava ali entre os 6 e 7 anos, né? A grande maioria, né? Não era todos, mas a grande maioria era isso aí. Então, hoje em dia a gente já vê que as crianças iniciam nesse primeiro período aí com 4 anos, né? A lei começou a vigorar assim. E aí a criança começa o primeiro ano do fundamental de fato com 6 anos, né? Então, dito isso, eu comecei mais tarde do que era o previsto ali por lei, né? Que eu comecei a fazer a alfabetização e tinha 8 anos. Porque quando eu tinha 6 anos, que era ali o obrigatório, a gente estava passando por uma situação muito conturbada na família. Então não tinha essa coisa assim, esse pique para procurar escola, para não sei o que lá, não sei o que. Então quando tudo se ajeitou, eu já tinha 8 anos, e foi quando eu comecei. Na verdade, eu comecei com 7, só que eu terminei já com 8 anos, né? A alfabetização, né? Então, eu comecei muito tarde a escola, né? E aí, dito isso, eu acho que eu fui aprender a ler, de fato, eu acho que eu devia ter uns 10, 11 anos, entendeu? Aprendi a ler um pouco tarde para a maioria, né? Assim, né? Daquela época, eu acho que a maioria das pessoas que nasceram ali, né, pelos anos 90, aprende a ler com 8 anos, alguns até menos, né? O meu irmão, por exemplo, ele aprendeu mais cedo, eu acho que ele tinha uns 6 anos, eu acho, ele me aprendeu bem cedo a ler. Mas enfim, falando aqui de mim, né? Eu comecei aí a aprender, acho que eu tinha uns 10 anos, por aí assim, uns 10 para 11 anos. E aí, quando eu comecei a ler, a minha família, ela sempre teve, assim, muito esse envolvimento com a religião, entendeu? Com religião, com espiritualidade, com fé, com Bíblia, com Deus e essas coisas. Então, a gente era muito incentivado a ler esse tipo de história, né? Esse tipo de conteúdo. E aí, quando eu comecei a ler, de fato, quando eu aprendi realmente a ler,
Um dos primeiros livros que eu li foi meu livro de histórias bíblicas. Eu não vou deixar a fotinha ainda daqui, porque eu acho que não pode, né? Mas é um livro que ele é baseado na Bíblia, que conta ali as histórias, né, de Gênesis, também alguns personagens aí, né, como Davi, Jó e tantos outros que não estão especificamente no livro de Gênesis, né? Mas estão aí na Bíblia. E aí, foi o primeiro livro que eu li na minha vida. Então eu acho que eu tinha por volta dessa idade, assim, eu acho que eu tinha, quando eu li a primeira vez esse livro, que eu li todo ele, do começo ao fim, eu sempre li a Bíblia, li algumas coisas, né, de religião, de espiritualidade, essas coisas assim, mas assim, pegar um livro e ler ele do começo ao fim, eu acho que eu tinha uns 13 anos, quando eu li a primeira vez esse livro, todo, né, do começo ao fim. E esse livro foi um dos poucos livros que eu li, um dos poucos não, né? Foi o primeiro, aliás. Foi o primeiro livro que eu li sozinha, porque a maioria dos livros que eu lia, até lia e finalizava, né? Eram com outras pessoas, né? Eram ali estudo, né? Que a gente fazia, né? E tudo mais, então era em parceria, vamos dizer assim, né? Era acompanhado. Mas esse livro foi o primeiro livro que eu li do começo ao fim, só eu. E achei muito legal, o sentimento era muito diferente, né? Obviamente, né? Nunca tinha lido um livro todo, assim, do começo ao fim. E eu até demorei, assim, um pouco pra ler esse livro. Eu acho que eu devo ter lido ele dentro de, sei lá, uns 6 meses, por aí, assim. E não era um livro tão grande, eu acho que ele devia ter umas 200 e poucas páginas, por aí, assim. Mas foi um sentimento legal. Passou-se o tempo, né? Avançamos aí mais um pouquinho. Eu acho que eu tinha uns 14 já nessa época. Uns 14 para 15 anos. E a minha irmã trouxe um livro da escola que se chamava Do Outro Mundo, da Ana Maria Machado. Esse livro estava até sem capa. Então só tinha ali a folha de rosto, acho que é assim que se diz, não lembro. Que dizia, né, o que era o nome, mas a capa dele mesmo não tinha, né? Se perdeu. Mas aí passou-se o tempo, eu fiquei folheando aquele livro e tudo mais, achei ele legal, e eu sempre gostei muito dessa coisa de leitura, gente, sempre gostei muito. Mas eu não tinha tanto acesso a livros que não fossem religiosos, que não fossem desse cunho religioso, eu não tinha tanto acesso. Porque eu tinha acesso nas bibliotecas da escola, mas como até aquele momento, até os meus 14 anos, eu sempre estudei em escola, eu sempre não, desculpa. Até aquele momento ali, até os meus 14, 15 anos, eu estudava em colégio municipal. E colégio municipal não tinha biblioteca, pelo menos não os que eu estudei, não sei agora, né? Agora deve ter, tem alguns que tem, né? Mas os que eu estudei em escola municipal não tinha biblioteca. Então, o meu acesso era mínimo do mínimo mesmo. Os meus irmãos que estudavam em escola desde pequeno sempre estudaram em escola estadual, eles já tinham biblioteca. E aí, dito isso, a minha irmã trouxe esse bendita desse livro. E eu achei muito legal, falei assim, olha que legal. Mas eu brincando lá dessa questão de professora, aí de aluna ao mesmo tempo, eu falei assim, olha, eu vou fingir aqui que eu sou aluna, e essa aluna, ela é obrigada a ler esse livro e terminar assim muito rápido. E aí eu li o livro. No fingimento eu fui lendo o livro, eu falei, meu Deus, gente, que história é essa? E eu lembro de começar essa história e eu falei assim, meu Deus. Eu ficava pensando, eu comecei a ler e aí eu não li ele num dia só, né, obviamente. Então, sempre que eu deixava esse livro, eu ficava pensando nele, tipo, o que vai acontecer? O que vai acontecer? É um livro infanto-juvenil que tem um negócio de um mistério ali, sabe? É um livro muito legal, inclusive eu incentivo muito vocês. É um livro que tem até, assim, fala um pouco, né, a respeito, assim, da nossa história, né, assim, do Brasil e tal. É um livro muito legal. Pesquisem aí que vocês vão gostar. Eu vou deixar a capinha aqui pra vocês verem, pra vocês estarem pesquisando. Mas ele é muito legal. E aí, eu só sei que passou-se o tempo, eu acho que eu devo ter lido esse livro em uns 2 meses. E eu fiquei fascinada, amei. Passou mais um pouco tempo, eu conheci uma pessoa que ela gostava muito de ler mesmo, e lia, não só assim, gostaria, mas ela lia mesmo, sabe? E ela tinha muitos livros, ela tinha meio que uma biblioteca na casa dela, uma mini biblioteca, né, obviamente, mas era um acervo bem maior do que o meu, porque acho que tinha uns 2 ou 3 livros que não fossem religiosos, né? Ela tinha bastante, e
ela era uma pessoa que também era, né, da mesma religião, frequentava ali a mesma coisa que a gente, né, o mesmo costume e tudo mais. E quando eu cheguei na casa dela, que eu vi aquele monte de livro, eu falei, meu Deus, então a gente pode ler, então a gente, né, como assim, né? Eu nem lembro como que ela comprava. Mas aquilo, eu não sei se já existia a Amazon, eu não sei se ela comprava na Amazon, então. Mas isso foi em 2012, 2012, será? Eu acho que foi por aí, 2012, 2013, alguma coisa assim. Então ela, acho que foi 2012. Então, eu não sei se já tinha Amazon, mas eu lembro que ela falou assim, amiga, mas como que tu comprou isso, né? Tipo, porque não era um livro de biblioteca, né? De escola pública. Eu falei assim, como que tu comprou isso, né? Toda inocente, mano, meu Deus do céu, muito pobre mesmo. E aí ela falou assim, eu pedi e tal, chega, não sei o que. Ela falou assim, só que eu não me lembro com clareza se ela pedia da editora, se ela pedia de uma livraria que tem aqui em Manaus, né? Ou não sei, ou se era da Amazon mesmo, não me recordo. Mas eu sei que ela falou que ela comprava assim. E aí ela falou assim, se você quiser eu te empresto, você gosta de ler? Aí eu falei, gosto. Mas eu nunca tinha lido, além do Outro Mundo, eu nunca tinha lido um outro livro assim, que não fosse religioso. Então, aí ela falou assim, pode levar. Aí eu levei um livro que ela tinha lá, que era Um Porto Seguro, do Nicholas Sparks. Fiquei fascinada na leitura, fascinada. Falei, meu Deus, é muito legal ler, que história emocionante. Óbvio que eu já tinha assistido muitas séries, assistido muitos filmes de romance, mas eu nunca tinha lido um livro, assim, de romance, sabe? Então foi muito, muito, assim, diferente pra mim. Eu achei muito legal, eu gostei muito. Então eu tenho esse livro, assim, como uma coisa, assim, especial pra mim, sabe? E aí, passou-se o tempo, né? Aí quando eu comecei a pesquisar, eu tava assim, então, a gente já tinha assim, mais acesso à internet, à facilidade, né, da internet e tal. Eu comecei a pesquisar, e aí eu não sei como que eu descobri, mas eu descobri um site, eu não lembro como que foi, mas eu descobri um site que ele que ele disponibilizava, né, os livros em bibliotecas. Não sei se pode falar essa palavra aqui, vou deixar escrito. Por YouTube não me tombar, já não tem quase vídeo nesse canal. E aí era assim, mentira, e aí eu falei assim, só que, né, nessa época não tinha assim, esse bom senso, essa coisa de, né, não vou fazer isso, porque isso só piora a nossa nação e tudo mais. Não pensava, não tinha esse, como é que se diz, esse pensamento social, vamos dizer assim, sabe? E aí eu comecei a baixar. E eu lembro que o primeiro livro que eu baixei, que eu li, foi Maze Runner. Vocês acreditam? Ele estava bem perto de estrear o filme. E aí a gente ia assistir, ficou assim, um negócio, um burburinho, vamos assistir Maze Runner, meu Deus do céu, adaptação, não sei o que, ficou aquele burburinho. E aí eu vi lá que tinha um livro. Eu falei, caraca, então é baseado num livro, vou ler o livro então. E aí eu baixei lá, né, no negócio. Baixei os 3 livros. E comecei a ler, gente. Li desesperadamente. Eu acho que eu li os 2 livros em um mês. Os 2 primeiros, né? Inclusive, quando eu fui, né, assistir, assim, eu falei, meu Deus do céu, é muito diferente. Ler e assistir é uma coisa, assim, totalmente diferente. Era muito, assim, né? Foi muito, assim, coisa pra mim, sabe? Foi muito... uma experiência muito nova, vamos dizer assim, né? Por exemplo, hoje em dia, eu já não vejo, assim, se antes, né? Nessa época, e até um pouco mais recente, eu pensava assim, eu não vou ler esse livro, eu não vou assistir esse filme, porque senão eu não vou querer ler o livro. Ou então, não vou ler o livro porque eu prefiro o filme. Ou então, não vou ler o livro porque eu já assisti o filme. Eu não penso mais assim, porque hoje em dia eu sei que é uma adaptação. Então, não dá, o livro não consegue, é muito difícil, né, conseguir trazer para o audiovisual tudo que tem ali no livro. Então, é muito importante a gente ler, até porque quando a gente lê, é outro sentimento, gente, é outro sentimento. Independente, o livro tá muito o filme tá muito fiel, a série tá muito fiel ao livro, mas mesmo assim, ler é diferente de assistir, gente, de verdade. Então, estou aqui para incentivar a leitura para vocês, né, obviamente. E aí, dito isso, eu comecei a ler Maze Runner e tudo mais, e depois essa mesma amiga me indicou A Seleção. E foi um outro... Foi A Seleção? Não, eu acho que eu li primeiro Divergente. Depois que eu li a série toda do Maze Runner, eu fiquei assim, fascinada, eu amei aquilo ali, aquele mundo, não sei o quê. Inclusive, em anos um pouco mais recentes, eu dizia que eu era muito fã de distopia, porque eu me lembrava de livros que eu tinha lido, todos eram assim, todos eram distópicos, né? Todos, entre aspas, você tinha 2, né? Vamos dizer assim, né? Que era o Maze Runner e o Divergente. Foi os meus primeiros livros, mas lembrando que Maze Runner eu acho que tem
tem 3, 4, acho que deve ter uns 4 ou 5 livros, e Divergente deve ter uns 4 também livros. Então, assim, eram muitos livros, né, pra me ter que eu li, né, nessa gama. E a Seleção também, né, a Seleção tem 5 livros, né. Então, eu dizia assim, que eu gostava de distopia, porque os livros que eu mais tinha lido eram distópicos, né, então, era distopia, então, era assim que eu pensava. Mas aí eu comecei, né, aí eu li, depois de Divergente, eu comecei a ler a Seleção, né, e eu li, eu acho que até a primeira parte ali, eu não sei, não cheguei a finalizar o terceiro livro, não. Eu li o primeiro, li o segundo da Seleção, né? O primeiro é a Seleção, o segundo é a Escolha, não, é a Elite. Aí eu li todinho, tudo do Teletext, né? Aí a Elite. Aí o outro eu li, que é a Escolha, eu li só até sei lá, acho que uns 3 ou 4 capítulos por aí, não cheguei a finalizar ele, não. E aí foi isso, gente. Eu fiquei assim, ó, fascinada, maravilhada, entendeu? Assim, comecei a emergir muito. Só que eu sempre tive muitas questões, né? Eu sempre tive muitas questões, assim, mentais, entendeu? Eu sempre tive muito problema com autoestima, com insegurança, sabe? Com insegurança, né? Então, assim, essas coisas influenciavam muito o meu hábito da leitura, né? Na verdade, se a gente for parar pra pensar, tudo influencia, né, nosso hábito da leitura, né? Mas assim, eu falando pela minha experiência, isso me influenciava muito, às vezes me desmotivava. Eu morria de vergonha de ser vista com um livro na mão. Quando eu comecei a finalmente estudar numa escola estadual, que eu tinha acesso à biblioteca, que eu comecei a ir, eu ficava morrendo de vergonha, porque as pessoas iam me taxar, eu achava, né, que eu ia ser taxada como nerd, como é que se diz? Tem outra palavra além do nerd. Esqueci. Mas nerd e geek, né? Mas assim, eu taxar assim como nerd, ai meu Deus do céu, aí quer ser inteligentona e tal, não sei o quê. E eu, como cult, eu acho que era essa palavra que eu queria dizer. Então, eu não queria ser vista dessa forma, eu tinha, né, vergonha, entendeu? E também assim, eu morria de vergonha da pessoa perguntar do que se tratava o livro e eu não sabia explicar. Então, eu acabei não aproveitando tanto a biblioteca da minha escola porque eu tinha muita vergonha, entendeu? Eu comecei a frequentar assim mais, né, procurar livros lá na escola e tudo mais, quando eu tinha um amigo, eu estava com um amigo que ele gostava muito de ler também. E aí ele falava assim, vamos na biblioteca? E eu falava, vamos, olha que legal. E aí foi nessa época que eu ainda comecei a ler uns livros ali que não eram de cunho religioso, e mas que eram, né, ali das bibliotecas da escola. Aí, o que acontece? Passou-se o tempo, e sempre a gente tinha umas feiras, assim, sempre tinha umas feiras, assim, no shopping, em que eles vendiam os livros mais baratos, né? Tipo, R$10, R$15, R$12, assim, por essa faixa etária. E aí, a minha irmã comprou um livro pra mim uma vez, que foi até o Jornada nas Estrelas. Isso, gente, em 2016, ou seja, foi 10 anos atrás. Eu tinha por volta de 19 anos. Então, assim, não faz tanto tempo, mas ao mesmo tempo parece que faz muito tempo, sabe? E aí eu já tinha parado, eu li outros livros, né? Eu acho que eu li outros livros do Nicholas Sparks, inclusive. Mas assim, não tinha uma frequência, não tinha assim uma organização, sabe? Não tinha, entendeu? Era assim muito tipo, tem um livro, me emprestou, eu comecei a ler e tudo mais, me indicou, eu começava a ler e tal. Mas não era assim aquela coisa assim bem certinha, tipo, li tantos livros por mês, li tanto, entendeu? Não tinha isso. Então, o que acontece, né? Aí, mas assim, eu lembro de todos os livros que eu li. Desde que eu comecei a ler, até 2020. De 2020 pra cá, não consigo lembrar, porque foi quando eu comecei a ler mais, né? Então, assim, eu não lembro de tantos, né? De todos, entendeu? Eu lembro de alguns. Mas, assim, desse mais, assim, de quando eu tinha 19 anos pra lá, entendeu? E aí, o que acontece? Quando foi em 2000 Aí a minha irmã me deu esse livro, aí depois de uma outra vez a gente teve outra feira. Não quero falar, gente. Tinha outra feira lá, né? Sempre tinha, né? Uma outra feira lá no shopping. E aí ela comprou outro livro pra mim também. Aí era uma pobre, coitada, né? Não tinha dinheiro pra nada. Aí ela me deu, né? Esse livro. Inclusive, ela me deu um livro que, assim, eu não sabia que livro escolher, entendeu? Eu não sabia, porque, assim, eu não sabia o que eu gostava de ler exatamente, sabe? Então eu não sabia nem por onde procurar ali. Eu não sabia que títulos, olha, já vi falar desse aqui é legal. Eu não sabia, entendeu? Eu só sabia que eu gostava de ler, mas eu não sabia exatamente o que eu queria ler, entendeu?
Então, e aí eu comprei um livro de almanaque, um almanaque olímpico. Olha a baixaria, gente. Não que eu não lesse ele hoje. Hoje em dia eu leria ele, sim, se eu tivesse ainda acesso a ele, eu leria. Mas não era um livro que eu procuraria numa livraria pra me ler, né? Mas assim, eu fui pela capa, eu fui ali pela onda, né? Que a gente tava ali por volta das Olimpíadas e tudo mais. Ai, legal isso aqui, então acho que eu vou, né? Eu quero esse aqui. E eu levei. Nossa, gente, acho que eu demorei muitos anos pra terminar aquele livro, muitos anos. Depois que eu comprei esse, eu demorei muito tempo, gente, muito tempo pra ler esse livro. O Almanac, eu acho que eu nem sei se eu... Faz muito tempo. Eu demorei muito tempo, mas faz um tempo que eu terminei ele. Mas aí o que aconteceu? Meu Deus, realmente terminando. Aí passou-se o tempo, né? Quando foi em 2020, eu acho que foi em 2020, eu comecei, né, comecei a morar com meu marido, né, que na época era meu namorado, comecei a morar com ele, e aí eu comecei a pesquisar essas coisas, assim, sabe? Eu não sabia o que fazer da minha vida, porque naquela época não tinha essa coisa tão, sei lá, tinha essa coisa de rede social, mas não era tanto como é hoje em dia, sabe? E também porque depois da pandemia muita coisa mudou, né? Então, naquela época parece que a gente conseguia se divertir e fazer mais coisas, falando por mim, né? Eu conseguia me divertir e fazer mais coisas que não fossem necessariamente na rede social. Então, quando chegou a pandemia, os nossos hábitos mudaram, né? E obviamente. E aí eu comecei a pesquisar, descobri que existia um negócio de um bullet journal, que era uma coisa que eu sempre fiz, não exatamente como o método lá do homem lá que criou, né? Mas era uma coisa parecida, entendeu? Era uma coisa parecida com o que ele fazia lá, sabe? E aí eu comecei a pesquisar e vi muitas coisas. Eu falei, caraca, tem esse mundo e tudo mais. As pessoas escrevem do jeito que eu escrevo, que era o quê? Que era diário, que era agenda, que era uma mistura, né? Que era coleções e tudo mais, né? Uma mistura de scrapbook com Range Journal, com agenda, né? Com tudo, né? Com diário. O bullet journal é basicamente isso, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre isso, eu achei muito legal, comecei a gostar muito. E aí depois eu falei assim, cara, eu também gosto muito de ler, né? Eu lembro até que quando eu comecei a namorar com meu marido, ele me deu um livro. Na verdade, ele tinha dado pra sobrinha dele. Só que ela não dava muito, assim, não tava muito aí pro livro, sabe? Ela só assim, achou legal e tal, mas não, sabe, não valorizou. Ele pegou, me deu o livro. Olha, mano, ele já tinha dado o presente, ele me deu de novo. Ele pegou de volta o presente e me deu. Que era o Corcunda de Notre Dame. Eu queria muito ler esse livro. Eu lembro do filme, né? Mas eu nunca tinha lido o livro, não sabia, né, e tal. Falei, olha que legal, e tal. Comecei a ler. Teve outro livro também, que foi O Pequeno Príncipe, que quando eu trabalhava, que eu acho que foi 2018 também, eu li ele. Mas, assim, quem me emprestou esse livro, ele ficava o tempo todo perguntando, entendeu? Tipo, e aí, tu tá gostando? E aí, o que tu tá achando? Tu já terminou? E eu não era uma pessoa assim que lia muito rápido. Até hoje eu não leio muito rápido, né? Mas naquela época eu lia muito mais devagar que eu leio hoje. E aí eu fiquei assim, logo agoniada, entendeu? Assim, eu não queria explicar pra ele porque eu não sabia, sabe? Não conseguia explicar. E aí eu peguei e entreguei o livro assim mesmo. Assim, eu finalizei ele, mas eu confesso que poucas foram as coisas que eu me lembro, entendeu? Poucas são as coisas que eu me lembro. Porque eu tava assim, agoniada pra finalizar, pra me devolver, pra ele parar de falar comigo sobre isso, porque eu não queria falar, porque, né? Eu não queria explicar sobre isso. E eu só sei que eu acabei devolvendo ele. E aí teve esse, né? Aí o meu marido me deu esse Corcunda de Notre Dame. Só que o meu marido, ele gosta... Não, ele não gosta de ler, na verdade. Ele não gosta de ler, ele não suporta ler. Mas ele... E ele também não ficou me perguntando, não ficou falando e tal. Ele só via que eu tava lendo e ficava feliz, né? Obviamente, né? Tinha dado um presente, a pessoa tá usando e tudo mais, né? E aí, diferente da outra. E aí eu só sei que eu comecei a ler e eu achei muito legal. Eu falei, meu Deus, que legal. Aí eu fui me recordando isso em 2020, né? Aí eu fui pensando assim, né? Eu falei, cara, eu gosto de ler, né? Será que as pessoas falam sobre livros na internet também? No YouTube? Aí foi que eu comecei. Aí eu descobri que as pessoas falavam. Inclusive, eu acho que foi exatamente sobre esse livro. Eu falei assim, eu coloquei assim, eu pesquisei no Google, no YouTube, assim, resenha. Não, era resumo, não foi resenha, não. Resumo de A Corcunda de Notre Dame. Aí eu fui lá. E foi aí que eu vi, falei, caraca, ali era livros e era mais livros e não sei o quê. Eu falei, meu Deus, gente, então existe toda uma comunidade literária aqui, não acredito nisso. E aí foi que eu conheci a Amazon. Eu vi algum comercial no YouTube ou alguém fazendo uma propaganda, não lembro exatamente, mas aí foi nessa época. E aí eu falei assim, vou testar, vou comprar, tinha dinheiro,
vou pagar, vou comprar. E aí eu vi lá, pesquisei, né, vi os preços. E eu achei 2 livros que pareciam, assim, interessantes, assim. E tava barato, né? Falei, vou procurar, vou comprar. E aí eu comprei. Inclusive, foram esses 2 livros aqui. Vou mostrar pra vocês. Foi esse aqui, ó. Tudo que acontece aqui dentro, do Júlio Verne, que é uma crônica, né? Um livro de crônicas. Meio que misturado com poesia, né? Mas eu tenho ele mais como um livro de crônica, né? É um autor brasileiro também, do Rio Grande do Sul, inclusive. Comprei ele e comprei esse aqui, Confissões de uma Garota. Não foi esse aqui, desculpa. Perdão, gente. Cadê? Ah, tá. Segundinho, que susto. Foi esse aqui, ó. Foi o primeiro, o livro 1. Confissões de uma Garota Excluída, Mal Amada e um pouco Dramática, da Thalita Rebouça, que também é uma autora nacional, né? Muito conhecidinha aí. Maravilhosa. E aí, esse aqui é o livro 3. Esse aqui é o livro 1. E aí, eu comprei ele. Aí eu li. Falei assim, tá, vou ler. Aí eu comecei a ler. Só que esse aqui eu terminei bem rapidinho até. Mas não era um livro de história, assim. É meio que misturado com poesia, com crônica. Então, assim, não tem uma história linear, podemos dizer assim. Então, eu achei meio chato, sabe? Porque eu tava esperando fazer esse tipo de leitura, como viver esse tipo de sensação, como Divergente, como A Seleção, como Maze Runner, entendeu? Como um outro livro que eu tinha lido também, Namorado de Aluguel, entendeu? Então eu tava pensando que eu ia viver isso, e não foi exatamente isso, mas eu achei legal, né? E aí quando eu passei por isso aqui, eu tava grávida. Aí eu assim, comecei a sentir uns enjoos, entendeu? Uns enjoos. Não conseguia ler. Toda vez que eu começava a ler, me dava uma vestígio, assim, sabe? Todo livro, não era só ele, né? Todo livro. E eu acabei dando uma pausa nas leituras, inclusive. Mas, realmente, né, cada um tem sua experiência aí com a gravidez, né? E a minha coisa que eu enjoei foi de leitura, eu não conseguia ler. Justamente quando eu tava engatando nas leituras, eu comecei a ter enjoo, né, mano? Olha como é que é as coisas. Mas aí eu só sei que depois que assim que eu tive minha filha, eu tinha aquele momentinho assim que ela dormia, e aí eu ia ler, entendeu? Eu comecei a ler. Aí eu voltei, né, a ler em 2021, voltei a ler esse aqui. Eu acho que ainda no final, eu acho que foi mais no começo, agora que eu tô me lembrando, né, que foi mais no começo da gravidez que eu senti muito enjoo, que aí eu dei uma pausa. Mas aí quando foi do final de 2020, eu já voltei. Quando foi no final já de 2020, eu já voltei a ler, inclusive li outros livros, principalmente livros em e-book, e li esse aqui, né? Não, nesse aqui, na verdade, eu demorei pra finalizar ele, eu acho que eu terminei em 2021, porque eu demorei pra voltar, eu dei prioridade para os livros dos e-books, né, que eu tinha, que justamente comprei na Amazon, né, comecei a entender ali o negócio da Amazon, mano, foi uma perdição pra mim, foi uma perdição, mas ao mesmo tempo foi uma coisa muito boa, né, eu comecei a conhecer toda a comunidade literária no Instagram, toda a comunidade literária no YouTube, entendeu, assim, e foi muito legal. E aí desde lá, gente, eu comecei a ler, entendeu, desde lá eu fiquei assim mais ciente do que era a leitura, de como que faz, de todo esse negócio, sabe, assim, de a gente escolher livros para ler, todo esse universo aí literário que vocês conhecem, eu comecei a descobrir ele ali em 2021, entendeu? Então, foi assim que eu comecei a emergir nesse mundo, né, da leitura. E desde lá eu tenho me aperfeiçoado e melhorado ainda mais. Esse ano já é ótimo, né? Esse ano eu já consegui fazer muitas leituras, não sei exatamente, mas eu acho que eu já fiz mais de 15 leituras esse ano. Então, eu já me superei em muitos níveis, né? Porque quando eu comecei lá em 2021, minha filha era bebê. Então, assim, eu tinha tempo, mas era bem pouco, né? Bem pouco mesmo. E com o passar do tempo que ela começou a andar, ficou ainda mais difícil ter esse tempo, né, para leitura, porque o meu tempo era mais voltado para dar atenção para ela não cair, para ela não quebrar, para ela não se machucar, né? Mas tentando salvar a vida da menina ali, né? Porque quando a criança começa a aprender a andar, gente, é assim, ó, turbilhão de sentimentos, né? Eu acho que foi uns 15 anos mesmo. E aí, esse ano, que a minha filha ano passado, né, ela começou a estudar, né? Mas eu acho que eu comecei a aproveitar melhor as leituras do meio do ano, assim, pra cá, do meio do ano passado, do meio de 2025 pra cá, eu venho, na verdade, assim, quase no finalzinho, acho que foi de outubro, outubro de 2025 pra cá, que foi melhorando, assim, sabe, eu fui dando mais valor às leituras, entendeu? Então, foi por volta aí
Foi por volta desses meses, né, de 2025 pra cá, que eu comecei. Só um detalhe, é que lá em 2021, quando eu conheci todo esse mundo literário e tal, essas coisas, os livros que eu, assim, retomei, além desses 2 livros físicos aqui, foi o George Orwell, com a Revolução dos Bichos, com 1984. Então eu tenho um sentimento e uma gratidão muito grande, entendeu? Por esse autor, sabe? Por causa de tudo que ele me fez, por causa de tudo que ele me faz eu lembrar, sabe? Do meu momento ali de redescobrir quase que um universo paralelo, sabe? Ao meu. Então, eu tenho aí esse sentimento de gratidão com o Orwell. Por isso que eu sempre tô indicando aqui essas coisas pra vocês, porque realmente é uns livros que tem todo o meu coração, né? E é isso, gente. Aí eu continuo lendo aqui, vez por outra vocês vão ver aí no blog eu mostrando pra vocês. Eu tô sempre falando também dos livros que eu li, né? Mostrando livros que eu li, livros que eu quero ler. Inclusive, tem que fazer esse vídeo já de leituras de maio, porque já estamos, né, chegando aí em maio, né, depois de manhã. Então, assim, é isso, gente. Acompanhem aí pra vocês saberem que talvez esse conteúdo talvez não seja um dos melhores para vocês adentrarem ao meu canal. Mas, para vocês me conhecerem, com certeza né? Tem outros vídeos ali, tá bom? E vão sair muitas coisas legais também. Fiquem aqui comigo para vocês me acompanharem em todo esse processo também, tá bom? Beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!